Mas, enfim, a gente vai lembrar que na trajetória da gente, na caminhada da gente, muitas coisas que pareciam impossíveis se tornaram possíveis. E que aquelas habilidades, competências e ferramentas que eram necessárias para a realização de algum projeto, elas apareceram. Na minha trajetória, pô, eu tenho tanta coisa para falar, assim, desde que eu comecei, desde criança que eu sonho e realizo. Poxa, dentro da faculdade, né? Ou no próprio desejo de me tornar psicólogo, isso foi contrariando a minha família. Minha família, meu pai é médico, e eu tenho o nome dele, né? Joaquim Braga Filho, ele, Joaquim Braga Neto, eu. E todo mundo falava, tinha, né? Porque meu pai já fez a passagem dele pro lado de lá. Ah, é só tirar o neto, tirar o filho, botar o neto, continua o trabalho do pai. E quando eu falei eu quero ser psicólogo, foi uma bomba atômica lá na minha família. Ah, mas você pode ser psiquiatra. Eu falei, mas eu não quero estudar o dedinho, o osso que tem aqui no dedinho para conhecer o comportamento humano, a alma humana. Eu não tenho esse interesse. E aí foi uma luta que eu acabei conseguindo, de vez em quando aparecem uns negocinhos aqui, eu tenho que tirar. Tirei. Pois é, pronto, apareceu outro. A gente vai tirando aqui. Eu não sei como é que faz para não aparecer, eu acho que teria que estar no computador. Só para lembrar, hoje, à tarde, falando de ferramentas, eu vou estar, hoje à tarde não, hoje de manhã ainda, eu vou estar procurando um rapaz, que é o Matheus, da Blais Tecnologia, para ele me ensinar como é que eu faço live simultânea para poder passar no Facebook, no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Então, esse é mais um exemplo, mas antes de chegar nesse exemplo, eu queria ser psicólogo, mas eu acabei convencendo. Foi uma decepção para a família, né? Mas era o meu sonho, era a minha vida. Eu tive que lutar para conseguir e, no caso, na época, eu passei para uma faculdade particular que ainda existia, que era a Universidade Gama Filho, e meu pai acabou pagando a faculdade, pagou a faculdade inteira. E antes, né, de eu começar a estudar psicologia, eu já estudava psicologia. Não era um autodidata, porque eu tinha uma tia que era psicanalista e eu queria ser psicanalista como ela. E ela me dava muito material para eu estudar. Eu lia livros densos de psicologia ainda adolescente, né? Fora garoto que eu estudava, eu gostava de ler Hermann Hesse, Siddhartha, esses livros mais de esoterismo, né? E eu me lembro que, assim, meu pai era um baiano, né? Assim, ele era linha dura pra caramba. Daquela época, meu pai nasceu em 1923, né? Morreu tem 20 anos atrás. E falei, pai, eu fiz 18 anos, queria tirar uma carteira. Não, se vira. E ele tinha muito dinheiro não. Mas, pô, dava para tirar 10 carteiras de motorista. Falei, pô, mas você me empresta? Aí eu tirei a carteira. Pô, me empresta teu carro? Não vou emprestar meu carro não. Falei, caraca, o velho era linha dura mesmo, não era... quando ele subiu o elevador, eu vi o barulhinho da chave, todo mundo ficava meio assustado, porque nunca bateu na gente, mas a cara dele, ele não era feio não, mas ele tinha uma autoridade no olhar que parecia que a gente estava errado, mesmo sem estar fazendo nada errado. Mas normalmente a gente tem uma culpinha de alguma coisa. E aí eu falei, não, eu quero comprar carro, moleque, né? Pô, sempre vendo, pô. Eu já tinha comprado uma mobilete, que era uma moto Graziella, só que se eu falar moto Graziella, não vai nem saber o que é. Se quiser botar no Google, bota, você vai ver que era uma motoneta pequenininha. Tamanho da minha bicicleta. Acho que menor ainda do que a minha bicicleta, que já é uma bicicleta pequenininha, a minha, né? De vez em quando eu mostro o retrato dela aí. A foto, né, na capa do livro. E essa motoneta era pequenininha. E eu andava no Rio, isso nos idos de 73, 72, para quem está com 62 anos, né? Pô, eu tinha
13, não, tinha 15 anos por aí, eu já tinha uma mobilete. Acho que antes, com 13 mesmo. E aí eu queria um carro. Falei, tô com 18 anos, tirei carteira com o meu dinheiro, comecei a fazer bico. Falei, não vou dar. E aí eu comecei a trabalhar. Falei, então eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar. E comecei, arrumei emprego primeiro num banco, que já nem existe mais, que eu não me lembro qual é o nome. Banco, sei lá o quê. Depois eu lembro o nome. Também não existe, não adianta nada falar. E depois eu fui trabalhar ali na Visconde de Pirajá, perto da Aníbal de Mendonça, num outro banco. Logo no mesmo dia, quando eu cheguei em casa, eu queria ser caixa de banco. No outro eu ia ser escriturário, nesse eu ia ser caixa de banco. Quando eu chego do primeiro banco, que eu chego em casa, estava a carta de convite para eu começar a trabalhar no Banco Real, como caixa executivo. Era assim que se chamava na época. Na época não tinha, tinha computador, mas no banco era bem precário o serviço. Então a gente fazia as anotações, se você tivesse 5 mil na conta, quisesse R$1.000, eu escrevia R$1.000 numa listagem e aí eu anotava que você só tinha 4 na conta. Se você quisesse pegar 4.500, eu ia ter que fazer a diferença, 5 mil menos 1.000, eu ia falar assim, olha, a senhora só tem 4 mil. Ah, então tá, me dá só os 4 mil, porque se eu desse os 4.500, eu ia ter que pagar os 500 do meu bolso, ou então o banco ia tentar pegar esse dinheiro com ela, se não pegasse eu ia ter que pagar. Então era assim que funcionava o banco naquela época. Caixa eletrônico? Caixa eletrônico? O que é isso? Pois é, mas eu comecei a trabalhar no banco, aí eu comprei meu carrinho, que foi um Fusquinha 67, ainda bateria de 6 volts, era uma graça, a gente piscava o farol demorava 5 segundos assim para mudar do alto para o baixo, né? E do baixo para o alto. E batia a beça com o carro, arranhava, não sabia dirigir, o pessoal zoava, falando, isso aí é igual calça jeans, né? Você comprou para bater, né? E eu batia mesmo, não tinha, coitado, eu não sabia dirigir, mas aprendi a dirigir. Aí depois eu comprei barraca de camping, que eu achava mó barato, era um bangalô que eu dividi com um amigo meu, aí tinha 2 quartos, sala, varanda, aí a gente ia acampar com aquele carro, era um sonho, eu vivia o sonho. E trabalhando de segunda a sexta, horário comercial, bancário, trabalhando ali na Aníbal de Mendonça, na Visconde de Pirajá, a altura da Aníbal de Mendonça, deve ter esse banco lá até hoje, que agora não é mais Banco Real, agora é um outro nome aí, é o sei lá o quê. E assim a vida foi acontecendo, né? Agora, mais recentemente, eu, vim morar em Miguel Pereira, mas eu nasci no Rio de Janeiro, vivi a minha vida toda no Rio de Janeiro. A praia era do lado da minha casa, eu morava na Domingos Ferreira, próxima rua Avenida Atlântica, ali em Copacabana. Eu ia à praia todo dia para correr. Eu gostava de correr na areia fofa, né? Então corria todo dia ali na areia. Vim morar em Miguel Pereira, cadê a praia? Foi embora. Não tinha mais. Falei, não, vou arrumar uma praia. Mas eu não queria ir no Rio de Janeiro, eu queria uma praia mais perto. Acabei achando a Ilha de Itacuruçá, comprei um lotinho lá, vendi um carro. Eu tinha um carro seminovo, tinha acabado de comprar uma Saveiro 1.8 Plus, comprei zero, aqui numa agência que fechou, Job Leal. Comprei esse carro, curti o carro, que eu tinha um cachorro, andava com o cachorro ali atrás da Saveiro, fazia obra, carregava os bagulho de obra também. Então tinha aquele carro, falei, vou comprar uma casa, mas eu não tinha dinheiro para comprar casa na praia. Vou vender esse carro e vou comprar uma casa. Vendi um carro zero, seminovo. Comprei um lote, ainda deu para fazer as fundações e com o dinheiro que sobrou, eu comprei uma Belina 78. Foi aí que começou a minha história. Bom, sempre tive carro antigo, já tive um Aeroilis 63, antes do Fusca 67, foi me dado de presente. E aí eu comprei a casa na ilha e comprei um barco. Nunca tinha pilotado um barco. Cara, a primeira passeio que eu fiz de barco foi uma vergonha, paguei mó mico. Um barco de alumínio, sem menor condição. O cara falou, não, o mar tá grosso. Eu falei, mas eu tenho que aprender no mar grosso, porque eu vou pegar mar grosso. Peguei um motor Coringa, sei lá como é que é o nome do motor. Motor esquisito pra caramba. Eu falei, mas tu vai com esse motor? O motor ligou na hora que o cara tava... Ele me deu para fazer o teste. Cara, foi um sufoco. Eu tinha um cachorro que era maior do que o barco. Botei o cachorro dentro do barco. No final eu estava tentando ligar o barco encostado na areia, todo mundo na praia rindo. Hoje eu sou um navegante, hoje
Depois disso eu aprendi a navegar, eu não sabia, nunca. Eu nunca tinha entrado num barco pequeno, já tinha entrado na barca Rio-Niterói, eu já tinha andado de barco grande. Mas de lancha, né, de amigos, eu ficava louco com aquilo ali. Eu me lembro uma vez eu acampava na Ilha Grande, isso garoto ainda, menos de 18 anos. Pô, eu peguei aí a gente andava a pé até o Abraão, a gente acabou indo para uma praia antes, estava saindo uma lancha para ir lá para Angra. Cara, eu fiquei louco com aquela lancha. Pô, vou querer ter uma lancha dessa. Um dia eu ainda vou ter um bagulho desse. Cheguei em Angra, comprei um bilhete de loteria, mas sonhar é de graça, né? Mas a gente tem que realizar o sonho de um jeito ou de outro. Terminei não, porque casa a gente nunca termina, mas hoje eu tenho uma casinha lá na ilha de Itacuruçá, tenho um barquinho pequeno de 5 metros, mas eu posso ir em casa, voltar, vou para Ilha Grande, vou para Paraty, vou para tudo que é lugar ali dentro da Bahia, Sepetiba, já fui para tudo que é lugar com esse barquinho. Às vezes o mar tá grosso e não dá para ir, né? Mas isso aí é com qualquer barco. E eu navego bem. Hoje eu sou um bom navegador. E eu não sabia, nunca tinha feito isso. Então, conforme você ousando, você arriscando, as ferramentas e as habilidades, elas vão aparecendo no transcorrer da realização dos seus sonhos quando você se encontra na estrada dos seus sonhos. Eu sei que eu comecei a fazer psicologia para me tornar beber uma aguinha, para me tornar psicanalista. Quando eu entrei para a faculdade, eu vi que tinha tanta linha de psicologia que eu nem sabia que existiam essas linhas todas. Psicanálise era a última que eu queria fazer. Estudei bastante, a faculdade, eu acho que ainda tem uma base muito forte de psicanálise, Freud, Jung, Lacan nem tanto, mas é psicanalista também, um neopsicanalista, enfim. Mas eu tenho uma base em psicanálise, mas acabei me desenvolvendo dentro de outras linhas da psicologia, principalmente a transpessoal, que é a que eu gosto mais, mas aprendi Gestalt terapia, aprendi a Rogeriana. Aliás, Carl Rogers esteve aqui em Miguel Pereira, passou por aqui, fez um curso ali, deu um curso lá na aldeia de Arcozelo, Pascoal Carlos Magno. Então, eu gosto desses caras todos e aí, poxa, eu comecei a estudar isso e falei, não vou ser psicanalista. E no meio da minha trajetória em psicologia, onde eu estava estudando, trabalhando em hospital psiquiátrico, acabei conhecendo a psicologia desportiva. Eu não sabia chongas de psicologia desportiva. E um amigo meu, não, tu vai lá no Flamengo, tu tem que ir lá, porque lá tem um pessoal, não sei o quê. Acho que eu já contei essa história aqui, acabei indo lá no Flamengo para dizer que eu não ia, porque o cara insistiu. Falei, vou lá para ver, mas depois eu me arrependi. Para que eu falei que eu ia lá no Flamengo? Eu não vou ficar mesmo. Quando eu vi, já estava dando fotografia, nome, endereço, preenchendo a ficha, já quase formado, já não aguentava mais fazer estágio, queria ganhar dinheiro com a psicologia para poder viver. Acho que se eu não tinha ainda um apartamento, eu aluguei um apartamento ali no Largo da Segunda-feira, na Tijuca, e eu tinha que pagar as contas. Eu saí de um apartamentão de 8 quartos, 6 quartos sociais, 2 quartos de empregada, 2 cozinhas, era um apartamento enorme. Fui morar num quarto de sala de fundos. Mas aquilo ali era meu sonho. E mesmo fazendo estágio, depois acabei sendo contratado pelo Clube de Regatas do Flamengo, trabalhei lá no esporte amador durante 4 anos, conheci gente maravilhosa e eu não sabia nada, mas aí comecei a aprender. Eu conheci um cubano, Francisco Garcia Ucha, me deu material pra caramba. Cuba é um celeiro de campeões olímpicos, né? E o trabalho deles, que vem muito lá da Rússia, da antiga União Soviética, na época ainda era a União Soviética, é muito forte, né? Então aprendi muita coisa com esse cubano. Aí a gente vai caindo material na mão, a gente vai fazendo curso de psicologia corporal, Wilhelm Reich, estudei acupuntura, tai chi, tuiná, qigong, shiatsu, estudei um monte de coisa dentro dessa área para entender melhor o corpo humano, que a linguagem corporal é muito mais desenvolvida no atleta do que a linguagem falada, né?
E aí eu comecei a estudar esse troço todo e as ferramentas e as habilidades. Pô, eu peguei um atleta que nunca tinha ganho um campeonato brasileiro, o cara tinha sido pentacampeão carioca, e esse cara nunca tinha ganho um título brasileiro. Primeiro ano de trabalho que eu trabalhei com ele, ele foi campeão nacional de ginástica, na época ginástica olímpica, hoje artística, né? E, poxa, esse cara... E aí depois ele não parou de ganhar título, né? Aí a Georgette, que era a técnica da seleção brasileira e do Flamengo, né? Falou, pô, não, vem trabalhar aqui com as minhas meninas também. Comecei a trabalhar com feminino, trabalhei com as divisões juvenil, infanto-juvenil, né, infantil. Comecei a trabalhar com aquela garotada, todo o pessoal maravilhoso. Eu nunca podia imaginar que eu ia fazer isso na minha vida, mas na estrada dos sonhos você recebe presentes maravilhosos e as habilidades e competências, elas vão surgindo no transcorrer da realização do seu sonho. O material vai chegando, mesmo aquilo que hoje é impossível. Como que eu ia ser treinador mental, preparador psicológico de atleta? Nunca. Nunca. Então, essas habilidades, aquilo que pode parecer para você impossível hoje, a partir do momento que você começa a se empenhar para realizar o seu sonho, as coisas vão chegando, vão caindo do céu. Eu tenho certeza que a Simone, que a Márcia, que o Paulo Melo, acho que é isso, Paulo, tem experiências assim. Se alguém quiser me interromper para contar alguma experiência dessa, eu tenho certeza que vai enriquecer o trabalho. Então, esse movimento e o interessante, né? Hoje, só eu falei que ia voltar ao assunto agora, né? Nessa história toda, comecei a fazer viagem e um monte de coisa. Aí no final, estou eu aqui fazendo live, começando a minha 3ª semana de live. Nunca tinha feito live na minha vida. Nunca sonhei em fazer vídeo e postar vídeo em rede social. As coisas vêm acontecendo e de repente agora eu estou fazendo live. Aí as pessoas estão reclamando, pô, você faz live no Instagram, eu não tenho conta no Instagram, eu só tenho aqui no Facebook porque eu posto os filmes. Antigamente eu não postava filme, eu postava só o link, aí era muito difícil as pessoas abrirem link. A pessoa gosta de abrir logo, ouvir a pessoa falar, se gostar fica no filme, se não gostar passa, né? Aí poxa, minha internet aqui era horrível, pô, tinha um canal aqui, as portas de internet aqui, tudo fechada, tudo lotado. Aí eu lembrei que tinha um cara aqui embaixo que tinha uma rede da SumiCity, fazendo propaganda, ó, vou querer um merchandisingzinho aí. Eu falei, pô, esse cara aqui tinha. Aí o garoto veio aí, o Carlos chegou e falou, pô, tô com uma rede ótima, agora a minha imagem para você chega muito melhor e eu posso baixar essa live no meu celular e do meu celular fazer uma edição e colocar para você uma curtinha, uma livezinha, um videozinho curtinho. Eu não tinha internet, a minha internet era da Velox, horrível, da Oi. E do próprio celular, aí ficava piscando. Agora ainda pisca, mas muito menos, mas a qualidade da imagem melhorou muito. Eu não tinha essa ferramenta. A ferramenta chegou. Eu não tinha competência nenhuma, imagina. Antes, porque eu comecei a fazer vídeo por acaso. Né? Não existe por acaso. Né? A vida foi me levando, eu fui fazendo essas coisas, realizando essas coisas. Hoje eu estou com uma roupinha assim mais bacaninha, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco. Não vou nem poder esticar muito essa conversa com a gente, porque daqui a pouco tem uma reunião com o secretário de saúde daqui de Miguel Pereira. Hoje ainda vou falar com o prefeito, tem outros assuntos para resolver também. Um monte de coisas que tem a ver com a realização desse sonho que eu estou fazendo aqui. Aí se eu for falar isso, eu não vou falar mais nada hoje. Então, tudo é um movimento. Tudo é um movimento. Pensa bem. Né? Você está com fome, suponhamos. Bom, se você está com fome, o que você vai procurar? Um vídeo na televisão? Não, você vai procurar alguma coisa na cozinha para comer. Ou vai pedir um delivery na tua porta, tu vai fazer alguma coisa
Porque o teu organismo está pedindo, você está com fome, teu estômago está mandando sinal para o teu cérebro, pô, providencia alguma coisa aí que as células estão desnutridas, elas precisam de energia. Por que as células precisam de energia? Porque você realiza coisas, né, que na verdade são seus sonhos, deveriam ser pelo menos, né? Você tinha que estar nessa estrada de sonhos, espero que você esteja. Então, para você realizar e fazer um download daquilo que está dentro da tua cabeça, né, para aqui, para a realidade de fora, e você entrar dentro disso, eu falo isso, eu repito isso toda vez, né? O sonho está dentro de você. Você tem que botar o sonho para fora e você ir para dentro dele, porque a coisa está errada. Se o sonho ficar dentro de você, você não está legal, né? Tudo bem, ele brota, né? Eu vou chamar de cérebro, não é a mente, né? Mas a gente tem a impressão de que é o cérebro. Mas aonde que ele germina? Dentro da tua mente, esse sonho. Aí ele começa a tomar forma, ele vai criando, ele vai crescendo. Aí ele, né, você vê ele dentro de você. Você está vendo esse sonho. Você tem que botar ele para fora de você. E para você botar ele para fora, materializar o sonho. Outro dia eu estava falando de Las Vegas, né? No meio do deserto, o cara viu um lugar turístico, creio que louco até ele colocar o bagulho para funcionar. Aí é gênio. Então todos nós somos loucos quando a gente tem um troço, porque se não fosse uma coisa tão complexa de se realizar, não seria um sonho, seria uma coisa normal. É ir ali na padaria comprar um pão, né? Isso não é sonho, né? A partir do momento que isso entrou no automático, porque para uma pessoa que não tem dinheiro poder ir na padaria comprar um pão é um sonho, mas tudo bem, estou falando condições normais de temperatura e pressão, né? Isso que se a gente já está, né, com a nossa vida material razoavelmente equilibrada, isso não é sonho. Ir na padaria, pô, né, isso aí você já faz. Aí eu vou andar na calçada, isso não é um sonho. Pode ser um sonho para quem está paraplégico e já tem gente andando aí com a ajuda de equipamentos, né, tem cego voltando a ver. Então a medicina está avançando muito. Mas eu estou falando nas condições normais da gente, todo mundo sonha. Então você fica com fome porque você precisa trabalhar na realização, na materialização desse sonho, no download desse sonho. E depois isso demanda esforço. E para você realizar esse esforço, seus músculos, seu cérebro, as suas articulações, os seus órgãos, né? A gente está falando de comer, todo o trato digestivo, né? Então você vai precisar comer. Seu corpo está em desequilíbrio, porque você está com fome. A gente falava de homeostase outro dia. Então você precisa trazer alimento, nutrientes para a sua célula, para as suas células. Aí você vai comer. Conforme você come, o primeiro processo da digestão é na boca. Você pega aquele sanduíche, vamos chamar assim, né? E vai comer o sanduíche. Então, você mastiga esse sanduíche. Quando você mastiga, ele já perdeu a forma. Aí ele vira um bolo alimentar. E você vai, junto com a saliva, botar esse bolo alimentar para dentro de você. Você vai engolir aquilo. Aí aquilo, encurtando a história, vai para o estômago, tem lá os sucos gástricos. E esses sucos gástricos vão ajudar a processar aquele bolo alimentar e tornar ele mais digerível ainda, para ele ir para o intestino delgado, e ali é onde vai haver a absorção dos nutrientes que você ingeriu no sanduíche. Se no meio do caminho, digamos, do estômago, dá algum revertério lá qualquer e você vomita, você não vai vomitar o sanduíche inteiro, igual uma cobra vomita um sapo, né? Você vai vomitar um bolo, um vômito, um bolo alimentar ácido, né? Porque você está jogando para fora o que já estava sendo processado no estômago, então aquilo ali é meio ácido, até fedorento, né? Então você jogou aquilo para fora. Mas no caminho natural ele está indo lá para o intestino delgado, é ali que vai haver a absorção dos nutrientes. Tem um caso interessante de um paciente que eu atendi há muitos anos atrás. Esse paciente,
era um garoto, e apesar de não ter 18 anos, ele dirigia. E esse cara era epilético, né? Ele tinha um grande mal da epilepsia. E ele tinha crise, fazia convulsão. E os pais falavam, meu filho, você tem que tomar esse remédio, carbamazepina, né? Tegretol, Gardenal, esses troços aí. Ah, não quero, não sei o quê, não sou maluco, não sou doente. Não, meu filho, isso aí é para epilepsia, um remédio, é uma doença normal que você tem, e se você tomar isso não vai ter nada. Ah, não vou, então não vou te prestar o carro. Você pode ter uma crise dirigindo, eu não sou maluco. Ele ficava pé da vida, tentava pegar o carro, pegava o carro escondido, saía, era um problema, porque ele não queria tomar aquele remédio de jeito nenhum. E lembra que você é um conjunto, você é uma cidade, o seu corpo, né? É uma grande cidade, você governa essa cidade. Tudo que está dentro dessa cidade é você. Então, o seu intestino delgado é você. Então, às vezes, o garoto comia, às vezes eles faziam assim, abria a boca do moleque, botava, bebia, botava água, ele tinha que engolir aquele troço de qualquer maneira. Muitas vezes foi utilizado esse recurso. E aí o garoto tomava, mas o intestino, ele é o intestino delgado dele também. E aí, o intestino delgado falava, eu não quero processar esse bagulho. Eu não quero, o garoto não quer. Então ele tinha que tomar doses maciças, cavalares, daquela carbamazepina, porque ele se recusava a tomar. O corpo dele falava, isso aqui não pega isso aqui não, deixa passar. Aí vai para o intestino grosso, vira um bolo fecal e você evacua aquele troço, né? Mas se você está comendo, isso eu estou fazendo um parênteses aqui, né? Se você está comendo, vendo televisão, você não está prestando atenção naquilo que você está comendo, você não está ligado naquilo, o teu intestino delgado também não vai estar, não. A absorção dos nutrientes vai ser muito menor e você pode se subnutrir mesmo comendo nutrientes ricos. Porque você todo, não é só a sua mente que está desligada, desconectada daquilo que você está fazendo. O teu corpo está desconectado. Então, a absorção e o aproveitamento daqueles nutrientes para as suas células vai ser menor. Se você também não está ligado em si mesmo, a tua respiração vai ter débitos de oxigênio porque você não está respirando uma respiração mais profunda, mais tranquila. Então você vai ter um ar, né? Você vai respirar porque você é obrigado, você vai comer porque você é obrigado. Mas você não está fazendo um bom proveito dos recursos que o universo te dá e que a tua vida te dá. E isso, se você faz isso, você não aproveita os elementos e as ferramentas que lhes são dadas para você ter mais vida, mais energia, mais força, mais coragem. Então é importante que você se concentre em cada etapa do que você está fazendo. Porque se no corpo físico você entra nesse processo de equilíbrio, desequilíbrio, que a gente chama isso de homeostase, na parte social, mental e espiritual também. Eu vou explicar por quê. Então, quando você come, você entra em equilíbrio. Agora sim, já não estou mais com fome. Mas daqui a pouco aquele alimento vai sendo processado, passa pela boca, intestino delgado, intestino grosso, vira um bolo fecal. Aí você começa a ficar incomodado porque você está a fim de fazer cocô, né? Normal. E aí você tem que ir no banheiro, você está em desequilíbrio, né? Joaquim, vem aqui, peraí que você tem que ver um negócio. Pô, mas eu queria ir no banheiro, mas peraí, só é rapidinho. Pô, caraca. Eu estou em desequilíbrio, enquanto eu não me reequilibrar através da evacuação, eu vou estar incomodado com aquele troço. Aí daqui a pouco eu estou trabalhando, estou fazendo as coisas, aí o cérebro começa, tá faltando aqui nutrientes para as células. E quanto maior é a minha atividade física e mental também, porque existe um desgaste bem grande, né, fosfato que se gasta na atividade mental, enfim. Então, o cérebro pede. Então, a gente está em constante equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio. Fisicamente é assim. Eu agora há pouco, estava bebendo água. Vou beber mais um golinho. Porque durante a minha fala, o lugar por onde a gente mais elimina água não é a urina. São os poros, né?
Então a gente elimina a maior parte de água através da evaporação, né? Pelos poros. Então, o cérebro, ele começa a avisar, ó, tá faltando água. Aí a gente sente a boca seca, às vezes por causa de ansiedade também. E dá uma certa ansiedadezinha, chegar aqui, falar um monte de coisa para você e te levar conteúdo de qualidade, né? Então não é uma coisa assim que a gente, o que eu vou falar hoje? Vou falar sobre isso. Não, tem que preparar. Tem todo um scriptzinho aqui preparado, já mostrei isso aqui algumas vezes, tal, antes de vir para cá, preparei esse negócio todo, há uma certa apreensão, é normal, né? E aí, e fora as reuniões que eu vou ter daqui a pouco. Então, isso vai eliminando água, né? Então, a gente tem que, o cérebro pede, eu quero água. E a gente precisa mais de água do que de comida. A gente precisa dos dois, mais de água do que comida. Então, se o corpo é uma cidade que está em constante processo de equilíbrio e desequilíbrio, em busca de equilíbrio através da homeostase, como a gente já falou, o teu comportamento também é assim. A tua alma é assim também. É meu sonho, né? Como eu já falei aqui, era comprar um carro. Comprei o carro. Pronto. Isso era a coisa mais importante para mim quando eu era moleque. 18 anos, eu queria ter meu carro de qualquer maneira. Fui trabalhar, aí, foi maior sufoco quando eu fui trabalhar. Aí eu perdi um ano de colégio, porque aí chegava de noite, eu ia sair com o carro, porque eu trabalhava de manhã e estudava à noite. Mas nem sempre eu ia para o colégio, porque aí já, deslumbre do carro, aquele negócio todo. Aí a gente viajava, passeava e não ia estudar, perdi um ano de colégio. Aí quando eu comecei a ver, cara, esse negócio de trabalhar no banco, eu tenho casa, comida e roupa lavada, não é possível. Eu, tenho uma família que quer pagar um curso superior para mim. E eu vou jogar isso fora, já entrei num desequilíbrio, porque eu estava em desequilíbrio no meu entendimento, porque eu não tinha um carro. Quando eu tinha um carro, aquilo ali já ficou uma coisa normal. Eu comecei a ver, porque na época os bancários faziam carreira em banco. Então eu tinha colega que era caixa de banco com 50 anos, prestes a se aposentar, tinha colegas coroas. Hoje em dia é tudo garotada, né? Assim, porque agora também já mudou tudo, o banco já é outra coisa. Mas antigamente era um trabalho assim de carreira, a gente fazia carreira. Falei, e você é bancário, né? Qual seria o meu futuro? Era ser igual o seu Alcides, que era o gerente, o gerentão, um cara meio estressadinho e tal. Tinha o Wagner, que era um cara assim super legal, boa praça, dinâmico, o cara que tocava a agência. Mas o chefão mesmo era o Alcides, que era o gerente geral da agência, era aquele cara que a gente tinha medo. Falei, o meu futuro é ser o seu Alcides, se eu for bem sucedido naquele troço. Falei, mas não é, isso não estava dentro de mim, cara. Isso não era, não via isso dentro de mim. Falei, não, vou largar o banco e comecei a fazer bico de tudo que era maneira, porque eu aprendi a ganhar dinheiro. Né? E foi quando eu fui falar com meu pai que eu queria fazer psicologia, tal. Eu passei no vestibular de psicologia na Gama Filho, foi aquele que pega para capar e não sei o que. Acabei fazendo a universidade de psicologia, fazendo bico para tudo que é lado, inclusive como auxiliar psiquiátrico, onde eu levava os pacientes ganhava, né, para isso, para levar no médico, para levar em casa, para levar na praia, para levar para passear. A gente levava os pacientes, era uma clínica de altíssimo poder aquisitivo ali no Jardim Botânico, e ali eu ganhava bem, muito bem, como estagiário de psicologia, né, fazendo esses acompanhamentos. Então eu trabalhava todos os dias da semana, sábado, domingo, porque tinha plantões, e depois ainda nas horas vagas eu levava os pacientes para sair. Então era a forma como a gente ganhava dinheiro para pagar as contas, né? Mas essas coisas, o que era antes um sonho, que era comprar um carro, isso não tinha mais sentido. Agora eu já estava com o sonho de me formar na faculdade, eu já estava querendo terminar a faculdade, e assim a coisa vai indo, e de repente tem um psicólogo aqui na tua frente fazendo live. Nunca imaginou de fazer um bagulho desse. Então,
o que é a realização? O que é a estrada dos sonhos? A estrada dos sonhos é uma estrada que você não para nunca. E é maravilhoso não parar nunca, porque se você para, você entra em processo de desequilíbrio. Igual se você parar de comer, você vai ficar com fome, vai entrar em processo de desequilíbrio. A pessoa que tem prisão de ventre, ela não vai no banheiro, não evacua, ela entra em processo de desequilíbrio, é desesperador. Então, o sonho, a parte mental, espiritual, né, comportamental, social, você não pode. Agora sim, agora eu passei no meu concurso, agora eu não quero mais nada, agora eu vou ficar assim até morrer. Já está morto. Você já está morto, porque se você não for adiante dentro dos seus projetos, sejam eles quais forem, né? Ah, mas eu passei num concurso super legal, agora eu sou juiz de direito, pô, o que mais que eu vou querer ser? Desembargador, talvez? A gente está precisando de ministro do STF. Se você quiser ser, a gente está precisando ali, porque tem um pessoal lá meio mofado. Não é horrível aquele negócio? Gente velha, querendo... Era até 70 anos que eles trabalhavam, aí quiseram esticar para 75. E se eles puderem esticar para 80 anos, daqui a pouco tem múmia lá naquele troço. Pô, aquele negócio não circula, fica ruim. Lógico, como tudo. Então, pô... mesmo que você fale, não, mas eu não quero ser ministro do STF, para mim eu só queria ser juiz, então tudo bem, então você vai ser juiz, mas você vai ter suas horas vagas para você poder fazer algum trabalho social, para você poder fazer algum hobby para aprender a voar, né? Tem aqui do lado do negócio do parapente, o Carlos Henrique me ajudou ali, pô, eu fui lá em cima, nem sabia que ia voar naquele dia. Aí, de repente, estou eu voando aqui em cima de Miguel Pereira. Era um sonho aquilo ali. E dali ele já estava desenvolvendo, ele já era professor de voo duplo. Então, leva um monte de gente e ele continua trabalhando, faz trabalhos de agrimensor e o cara é reformado da Marinha. Estou dando o currículo do homem todo, mas ele foi candidato a vereador também. O cara não para, lógico. A gente, não, eu quero ajudar a minha cidade, eu quero, levar brilho na vida das pessoas. Se você não fizer isso, cara, você está morto. Então, é igualzinho. No corpo, se você não dá sequência ao processo digestivo, por exemplo, comer, processar aquilo, depois evacuar e depois tornar a comer. Se você não, a hora que você parar disso, você morre. E o sonho é a mesma coisa, é igualzinho, não muda nada. Quando você vê, não, tem gente ali que já passou no concurso, tem aquela vida estável, fica lá, casa, trabalha, tá morto. Daqui a pouco tá bebendo, tá enchendo o saco dos outros, tá esclerosado, sei lá o quê. Não é possível. A gente vem programado, né, desde o nascimento, em ritos de passagem. Na verdade, é isso que a gente está falando. Porque quando você tem um sonho, o sonho está num lugar que você vai ter que passar por um canal para realizar aquele sonho. Eu vou ter que terminar mais cedo hoje, porque eu tenho uma reunião agora. Então você passa por aquele canal. Que no útero, né, o primeiro canal que a gente passa é o vaginal, né, quando a gente nasce num parto normal. E aí a gente sai numa outra realidade. E quando a gente chega nessa realidade é horrível, um desconforto danado. A gente não tem ferramenta nenhuma para viver dentro dessa outra realidade. A gente nunca teve nela. Aí a gente chega, aí a gente aprende que a gente tem uma ferramenta, que é o choro. O balbuciar também, né? E aí a gente sabe, se eu chorar assim, minha mãe me dá comida, se eu chorar assado, ela me limpa, se eu chorar assim, ela me dá o peito, me dá carinho, me dá atenção. Então a criança começa a manipular, num bom sentido, o universo à volta dela, até que ela vira o príncipezinho da casa, ou a princesinha da casa. Aí ela já sabe, mas essa realidade ela vai durar até um certo tempo, porque depois ela vai ter que ir para a creche, depois ela vai ter que ir para o jardim de infância, depois ela vai ter que aprender a ler, depois ela vai ter que aprender a fazer coisas mais complexas, daqui a pouco ela está pensando em entrar no mercado de trabalho, e assim a vida inteira. No capítulo 13 de Paulo de Tarso, na sua Epístola aos Coríntios,
de 1 a 13, ele fala, quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora, como homem, eu vivo de uma outra maneira, né? E quando eu tiver velho, é outra maneira de pensar, mas sempre realizando. Eu estou com 62. Com 62 tem um monte de colega meu que é psicólogo também, com 30 anos de idade, metade da minha idade, vamos botar 31, e que ainda não está trabalhando ainda direito aí pela internet. Nada contra, não. Eu também, mas assim, é um canal de trabalho. Ele pode fazer isso que eu estou fazendo e transmitir o saber dele, porque quando eu era novo eu sabia já muita coisa. Então a gente vai trocando, vai passando. E esse negócio, quanto mais a gente passa, mais vem informação pra gente, porque está circulando. Se a gente para, caraca, vem um mofo. Complicado. Então é isso. Eu vou convidar o Paulo Melo, a Márcia, a Simone, hoje, vocês três e aqueles outros que estiverem assistindo o vídeo ou as curtinhas, né, as Nutelinhas que a gente vai fazer desse vídeo, para sempre estar ligado, né? Do mesmo jeito que você está sempre em movimento dentro do seu corpo, bebendo água, fazendo xixi, comendo, fazendo cocô, não sei o quê, na vida mental é a mesma coisa, não pode parar. Sempre realizando sonhos. Ah, mas para mim é difícil. Claro que é, senão você já tinha feito. As ferramentas e as habilidades vêm com o tempo. Sabe por que você tem que crescer? Porque atrás de cada folha de relva há um anjo sussurrando. Cresce. Se atrás de uma folha de relva tem um anjo sussurrando, imagina atrás de você, né? Existe um movimento, cresce, cresce. É isso que você precisa fazer e que a gente está fazendo ao estar trabalhando aqui. Obrigado pela paciência. Hoje às 8h08 da noite estaremos de volta fazendo um outro comentário a respeito das coisas relacionadas à Estrada dos Sonhos. Um forte abraço e até logo mais.